Meninas, bem-vindas. Eu vou me apresentar e depois eu peço que cada uma de vocês se apresentem, né? Por mais que a gente já se conheça, sempre tem alguém que chegou agora e não sabe quem somos. Então, meu nome é Larissa Januário, eu sou jornalista, especialista em gastronomia, e eu costumo brincar sempre que eu sou uma cozinheira que escreve e uma jornalista que cozinha. Então, estou aí nesse ramo já há mais anos que eu gostaria de admitir. Então, mas eu gosto muito, né? Gosto muito desse mundo da gastronomia. E eu acho muito importante a gente hoje bater esse papo sobre ancestralidade na gastronomia né, ouvir mulheres que fazem esse trabalho tão consistentemente tanto quanto Priscila e Carmen, porque para a gente, pessoas pretas, é muito mais difícil a gente cavar os nossos registros ancestrais. Então, é por isso que eu, com muita alegria, muita emoção, eu abro hoje essa mesa para vocês. Espero que o nosso papo seja muito frutificante aí. Então, peço que vocês se apresentem. Vamos lá? Vamos começar por ordem de matriarcado aqui. Carmen, fala um pouco. Eu sou Carmen Virgínia, eu sou Iabacé, sou daqui de Recife, e é um enorme prazer estar aqui com vocês para falar daquilo que a gente já vive, né? Que é tão presente nas nossas vidas, que é a nossa ancestralidade, é de onde a gente veio, de que berço a gente veio, e isso, quanto mais a gente fala, mais o assunto é inesgotável, porque, na verdade, se a gente deixar de falar, a gente vai estar quebrando uma das nossas principais correntes, não é? Que é propagar através da oralidade aqueles que nos fizeram estarmos aqui, né? Então, eu acho que a gente também tem uma missão, né, de falar como foi que a gente chegou aqui, quem são as pessoas que nos trouxeram para cá. Isso tudo é muito importante, porque faz com que essas pessoas que sofreram tanto, que foram reis e rainhas e que por algum momento foram escravizados, né? E é bom a gente propagar que a gente não descende de escravos, né? Eu creio que lá no passado tinham mulheres tão influentes, tão sábias, tão generosas e tão criativas como nós, né? Afinal, nós somos herdeiras, né? A nossa sabedoria foi herdada, né? É lógico que a gente aprimora, é lógico que a gente vai aprendendo com o passar dos tempos, vai vendo novas coisas, mas no fundo, a gente tem uma memória que está muito viva, né? E essa memória é ancestral. É a memória do povo que a gente representa, e é muito importante que a gente cuide de falar quem são essas pessoas, para que as outras pessoas possam um dia falar da gente, não é? Eu sou a Priscila Novaes, sou aqui de São Paulo, da Zona Leste, cidade de Tiradentes, extremo leste. Eu sou cozinheira, atuo na cozinha da Quitanda das Minas. Eu sou Iaô, sou dofona do Oxum. É um prazer enorme estar aqui com vocês, a Larissa, com Carmen e Virgínia. Vocês são uma referência para mim também, então é um prazer enorme, me sinto honrada em ter essa conversa com vocês. E a minha trajetória na cozinha, ela se inicia através da ancestralidade, então esse tema ele é muito importante para mim. É um tema que ele vem antes da cozinha, e se eu consigo seguir a minha trajetória na cozinha, é por conta da minha ancestralidade, todo esse passado que a Carmen bem falou. Quando foi e como foi conectar
ancestralidade com a cozinha, o que veio antes, a Priscila já deu um pouco já deu aí um spoiler, mas como que foi isso? O que veio antes para o coração de vocês? A conexão ancestral, porque assim, existe um apagamento, né? Quando a gente fala de grupos de pessoas pretas, existe sempre um apagamento na nossa história, né? E eu digo apagamento não é nem no sentido só dessa ancestralidade com a conexão espiritual, com esse saber que vem pela oralidade, mas é muito difícil para a gente saber exatamente quem foram os nossos antepassados da história recente, né? Porque, como a Carmen bem disse aí, nós descendemos todos afro-brasileiros de pessoas que foram escravizadas. Nós não descendemos de escravos, mas descendemos de pessoas que foram escravizadas. E houve um esforço muito grande, né, do ponto de vista institucional, para apagar todos esses nossos ancestrais que foram sequestrados e trazidos para cá numa situação deplorável, né, de todos os horrores que a gente está careca de saber, nós, pessoas pretas. Então, para vocês, qual que é esse processo de encontro da cura, da comida com essa ancestralidade? Da onde vem esse lampejo, esse início, essa vontade de ir para a cozinha e de juntar isso com as memórias? Da onde vêm essas memórias? Onde vocês foram beber essas memórias? Eu, particularmente, eu só vim me descobrir negra a partir do momento em que eu me entendi dentro de um terreiro, né? Não, porque até então a minha negritude estava só baseada na minha pigmentação, mas a minha ancestralidade se deu com o meu descobrimento de ser uma mulher negra, de estar dentro de um terreiro de candomblé, de cultuar os orixás. Quem eram esses orixás? Quem são essas pessoas que servem aos orixás? Quais são as comidas que os orixás comem? Como ele vive, né? De onde eles são? Isso tudo é verdade. Então, eu tenho eu tive um encontro primeiro com o orixá, primeiro com a minha parte religiosa, e foi daí que eu descobri quem são os meus ancestrais, quem eram, o que recado deixaram os meus ancestrais. E aí fui descobrindo coisas através da dança, através da arte, através da gastronomia. Eu creio que eu só sou cozinheira profissional por causa da minha função de Iabacé. Talvez não, com certeza absoluta, se eu não fosse Iabacé, eu não teria tido tantas portas que foram abertas, também foram fechadas muitas, mas eu não seria essa potência que as pessoas colocaram em mim, e eu me considero a partir do que eu vejo nas pessoas em relação a mim, sabe? As pessoas, elas tendem a se emocionar, elas tendem a querer conhecer a minha cultura, querer comer a minha comida, porque eu propago isso. Eu falo o tempo todo em ancestralidade. Eu exalto o meu ancestral. Mesmo tendo tido uma vida difícil, suada, muitos foram mortos de forma violenta, foram enterrados de forma desordenada, ninguém sabe onde estão os corpos, nem em que se deu a família, ninguém tinha sobrenome, mas essas pessoas, elas são crucial para eu estar dentro da profissão. Eu nunca tive interesse em ser outra coisa além de ser uma Iabacé dentro da cozinha dos homens também, assim como eu sou na cozinha dos orixás. Eu nunca tive interesse por gastronomia nenhuma, a não ser da cozinha, da gastronomia dos meus ancestrais. E isso eu vim entender com pouquíssimo tempo, de que nada faz sentido para mim sem estar
falando, comendo, bebendo, exaltando o meu ancestral através dos meus orixás. Quando eu falo os meus orixás, eu estou falando também do seu orixá, Priscila. Eu estou falando do seu orixá também, Larissa. Porque se eu cuido dos orixás, eles são meus. Independente de que ori ele pouse, independente de que casa ele esteja, mas se eu cuido do orixá, eu cuido do orixá como um todo. E eu acho que esse minha grande missão e é o que eu quero fazer para o resto da vida. Se isso é um encontro com a ancestralidade, então foi assim que eu me encontrei. Bom, eu tive primeiro um encontro com a cozinha. Primeiro eu me encontrei com a gastronomia, mas por uma questão de subsistência mesmo, por uma questão de ter que procurar uma fonte de renda. Mas aquilo não era algo que me trazia muito prazer, não me trazia satisfação. Eu não tinha orgulho de ir para a cozinha. Eu fazia de outra forma. E esse orgulho, essa vontade, esse prazer, esse amor, eu encontrei dentro de uma cozinha de terreiro também. Então é quando eu entro dentro de uma cozinha de terreiro, como uma biã, que eu encontro a figura de uma mulher lá dentro daquele espaço, que eu percebo que ela tem um outro significado, que talvez o meu chamado para a cozinha, ele começasse a fazer sentido a partir daquele momento. Então, percebo que ali dentro utiliza-se o alimento para cura, utiliza para cura espiritual, para cura do corpo, utiliza para pedir algo, utiliza para se agradecer, utiliza para receber pessoas. Então, tudo gira em torno da alimentação e eu enxergo a figura de uma mulher detentora de muito saber, de muito conhecimento que envolve a gastronomia. E a partir daquele momento foi o meu despertar, assim, para a minha ancestralidade e que eu não estava dentro de uma cozinha por acaso, que tinha esse chamado que a Carmen comentou também, que tinha esse chamado. E a partir dali foi quando eu decidi que era a cozinha mesmo que eu queria ficar. E também um outro momento foi quando eu conheci muitas outras mulheres de muitos outros lugares que tiveram... quando a gente fala de cozinhar, de cozinha ancestral, não é a questão somente de cozinhar, é a questão de ter um propósito, de sentir um chamado, de dar continuidade mesmo a um legado. Então, eu me vejo na responsabilidade de dar continuidade a uma história que não começou comigo. Essa história começou muito antes. Então, são as minhas ancestrais, os meus ancestrais, que me entregaram esse bastão para que eu pudesse dar continuidade. Então, quantas outras mulheres também nós vemos ao redor do mundo, no continente africano, que hoje elas travam batalhas, elas sustentam a economia de um país através dessa arte de produzir e comercializar alimentos. Então, eu me vejo como uma dessas mulheres. Então, para mim, também não consigo me enxergar em outro lugar, assim. Não consigo me enxergar cozinhando outra coisa, falando de outro tipo de comida, por mais que em um certo momento desperte meu interesse, mas não é esse o meu caminho. Dessa ancestralidade que vem através da alimentação. E assim como a Carmen também, a partir da vivência dentro do terreiro de Candomblé, comecei a ter acesso a essa ancestralidade de uma outra forma. Seja através da dança, seja através das vestimentas, através da fala, através do corpo. Então, primeiro chegou a cozinha, mas ela passou a ter um outro significado, um outro sentido na minha vida, quando eu me tornei uma biã e depois quando eu me tornei uma iaô. Então, para mim foi esse o caminho. Como vocês buscaram o aprendizado? O saber fazer, né? Porque então, a gente precisa desse aprendizado, né? Da onde vem esse aprendizado? Quando a gente para olhar o mundo da gastronomia,
como um todo, assim, a gastronomia inventada pelo homem branco, que a gente aprende nas faculdades, que a gente aprende nas escolas de gastronomia, ela, fatalmente, invariavelmente, ela exclui a cozinha africana. No máximo, a nossa ancestralidade aparece como uma cozinha típica baiana, mas sempre muito reducionista, né? Sempre muito reduzida à comida específica baiana, né? Como que é possível hoje, a gente consegue olhar isso de uma forma mais ampla? Eu tenho tentado muito estudar as origens, porque quando a gente olha para a gastronomia brasileira, inclusive, a gente vê a herança dos imigrantes italianos, a gente vê a herança dos imigrantes japoneses, a gente vê a herança dos imigrantes judeus, mas a gente não vê a herança, a gente não vê não, a gente não tem, a gente não exalta, a gente não vê uma exaltação à herança dos africanos, quando, a mim, a meu ver, na verdade, isso que a Priscila falou, que as mulheres negras são as grandes empreendedoras do mundo da gastronomia, isso não é de agora, né? As mãos negras foram as mãos que sempre cozinharam nesse país, desde sempre. Então, se existe uma gastronomia brasileira viva, foram as mãos negras que sempre as mantiveram. Então, como que a gente reverte essa invisibilidade da nossa herança e traz luz para isso? Olha, você come muito mais comida africana do que você imagina, né? Então, porque as pessoas acham que quando a gente está falando de um refogado, um sofrito, que é a base de cebola, alho, elas acham que isso veio da onde, né? Quem trouxe isso? O quiabo, que é praticamente uma instituição nacional, né? O próprio Dendê. Então, a estrutura racista, ela também está nisso, né? Ela também está invisibilizando o nosso legado como pessoas que estavam ali, os nossos ancestrais estavam ali, colocando cada tijolinho desse fogão, né? Então, como vocês veem isso? Como vocês trazem e mudam isso? Para não cair justamente nesse meio do clichê da comida ancestral, da comida baiana, da nossa comida africana, ser sempre a comida estigmatizada. Uma comida exótica, por exemplo. Existem alguns pontos aí, né, que a gente tem que falar. Um deles é que, para se ter esse reconhecimento quanto à nossa gastronomia e a nossa valorização gastronômica, haveria de ter um exame muito grande de consciência, uma autodeclaração de que somos um país racista, autodeclaração de que a gente errou muito com os negros, de que a gente foi o último país a abolir a escravidão, de que a gente contribuímos para a grande vergonha mundial, que foi a captura, a tortura, a prisão, a escravidão e a morte de milhares de negros, vindos de África e espalhados pelo mundo, assim como sementes tirados de sua mãe, de seus filhos, de seus pais, de seu lugar, de suas casas, né? Então, o branco, ele não está preparado para admitir que errou. Por isso que para ele é muito mais fácil criar uma nova tendência, um novo modo de reinventar nossas receitas. É uma recriação, um redescobrimento. Você viu já, né? Tem gente até que fez um livro com o nome Redescobrindo, né? Porque eles não querem admitir. Eles não querem falar sobre nós. E porque é impossível falar sobre a nossa cultura sem citar o quanto que nós sofremos,
o quanto que eles devem a gente, o quanto que tem que ter algo que a gente fala de reparação histórica, não é? Então, eles não vão fazer isso. Então, para eles é muito mais fácil dizer que a minha comida é baiana, mesmo sem eu ser baiana. É mais fácil dizer que a cozinha de Priscila é uma cozinha de raiz, né? Uma cozinha, ela cria umas coisas, sabe? Uma comida de raiz. É uma comida diferente, étnica, né? Uma cozinha, mas ela é bonita, sabe? As coisas dela que ela faz é bem bonita. É uma coisa tipo um africano gourmet, uma coisa assim, bem bonita. Então, para eles é muito mais fácil nos renomear, nos dar nomes e não falar realmente da raiz, de onde veio a questão. Eu sofri muito no início ao dar a minha cara para bater. Ao dizer que a minha comida não era baiana, a dizer que a minha comida era de terreiro, que as pessoas estavam comendo comida de santo, que eu era iabacé, que eu era cozinheira dos orixás, que a farofa de Exu eles comiam junto com a muqueca, que é uma delícia. Então, que Exu é cristão, eles odeiam ouvir isso, eles odeiam ouvir que a gente não cultua o demônio, que Satanás não existe pra gente. Eles odeiam ouvir isso quando a gente rebate eles dizendo que ele não existe pra gente, o mal não existe pra gente, né? Lúcifer é cristão, isso não é uma invenção nossa. Exu não é demônio. Então eles não querem ouvir isso. Eles fingem. E eu só tive um problema, é que eu não tinha vocês. Eu não tinha Larissa, eu não tinha Priscila, eu não tinha Andressa. Eu não tinha as parceiras que eu tenho hoje para ajudar, sabe, na minha fala, para também massificar. Eu sinto tanto de eu ter sido só por muitos momentos, por muito tempo, porque parecia que eu era uma louca. Muitas portas se fecharam, ninguém me chamava para os eventos, porque eu sempre batia na mesma tecla. Eu era a ferida, eu era o dedo na ferida, eu era a pessoa mal vista. Chamar a Dona Carmen, não, ela vai vir com umas conversas de comida de santo, vai vir com umas conversas assim, é tão baixa astral, eu não gosto não de me lembrar não. Nossa! Então isso tudo é muito complicado. Eles não nos querem, e é bom a gente saber disso. Eles nunca nos quiseram, eles agora estão fingindo que nos querem, para poder eles dizer para os outros, olha, eu aceito, eu estou abrindo portas, eu estou ajudando, sabe? Mas é mentira, é mentira. E pouquíssimos brancos são aliados, pouquíssimos. São aqueles que realmente sentiram na pele tudo que a gente sofreu e ele disse assim, eu vou ajudar, eu vou abrir o espaço. Abrir espaço não é dar um dia na sua página do Instagram, não. Eu não quero isso, não. Abrir espaço é fazer com que a gente se sinta que a gente não está ganhando migalha, que a gente não está pedindo um favor, que a gente não está sendo beneficiado por uma cota que ele botou na cabeça dele para poder ficar bem com os seguidores. Sabe? E é aquela coisa de pegar na mão e dizer, olha, essa daqui está na minha página, mas eu estou aqui vendo tudo. E quando chegar aqueles haters, sei lá para dizer coisa com a gente, não, vidas negras importam, todas as vidas importam. Sempre tem um ou dois brancos que falam essas coisas. Todas as vidas importam, não devia existir isso. Eles não nos defender, não nos largar lá, sabe? A sensação que a gente tem é que a gente fica lá largado e a gente fica mais ainda numa redoma e o vidro pode se estilhaçar a qualquer momento, porque um monte de gente jogando pedra e ninguém para a gente defender. Então,
eu continuo com esse pensamento de que eles nunca vão nos reconhecer, porque eles não querem reconhecer que erraram com a gente. Branco nunca vai dizer que errou com preto. O branco sempre se acha superior, sempre o europeu tem que ser melhor, sempre o que é da França tem que ser melhor do que a gente. A técnica mais ancestral é africana. A África é mais antiga do que a francesa. Aí os franceses foram para a África para tentar, né, mudar os nossos hábitos. Mas se esquecem que na África também se fala francês. Na África, eles foram para lá para aprender milhares de técnicas, que foi a gente, sabe, o arroz carrá, a técnica do pingue frita, daquela coisa do refogado, tudo isso do escalfar, sabe, do ensopar, do guisar, das sopas, dos caldos opulentos, isso tudo é nosso. Mas nas faculdades eles dizem, com outro nome bem bonito, que é da França. Então, a gente também tem que engolir isso e, de certa forma, falar. E eu agora falo muito mais do que antes. Não, isso não é francês. Isso é nosso, isso é africano. Ah, não, mas você é da África. E tem gente que ainda fala assim, você já foi na África? Como se conta? Só porque eu defendo o meu povo, porque acha que a gente não tem sangue mais, que a gente tem que dizer, atestar que foi na África para poder dizer que aquilo ali é da África, para a gente ter uma comprovação do que viveu. E é aí onde a gente vai bater naquela coisa. Através do nosso povo, através do nosso povo sofrido, não nos deixou em livro, mas a oralidade, essa oralidade que trouxe essa memória ancestral. E é essa memória que eles nunca vão apagar. Então, quando eu falo isso, de certa forma, Priscila, Larissa, eu sinto decepcionar vocês, mas eu não tenho mais ilusões de que um dia nossa cultura será reconhecida com todas as honras que ela merece, porque eles sempre vão cuidar de segregar, de que é dizer que é dele sem ser, se apropriar e, acima de tudo, negar o que foi feito, sabe? E quando a gente reclamar, dizer que a gente é mimizento. Então, cabe a nós continuarmos falando, termos esses encontros, dizer de onde é, explicar, ser didático. A gente não vai ensinar para branco, a gente vai ensinar para os nossos, sabe? Eu vou ensinar o meu camarada ler para ele poder falar com os outros. Então, é essa escrita que a gente tem que fazer. Nós temos muito mais anos passados no período escravocrata do que no pós-abolição. Então, eu não tenho a ilusão que a nossa cultura, e principalmente quando eu digo a cultura gastronômica, que a cozinha é um espaço que não é reconhecido, é um espaço de desvalorização. Então, eu não acredito que essa cultura ela seja reconhecida e ela receba o valor que ela merece, assim. Então, sempre irão tentar nos moldar. Então, um turbante, ele é tolerável, mas um rechilier, uma roupa de rechilier, não é tolerável. Então, a gente sempre tem que vestir uma doma em certos momentos para que a gente seja aceita, para que a gente não tenha essas portas fechadas para nós, para o nosso trabalho. Então, a gente precisa ainda gourmetizar alguma coisa para que essa comida ela entre em determinado espaço. Então, eu preciso levar um acarajé que ele tem um tamanho menor, para que ele não seja... E desde que eu não frite também no lugar, porque não é suportável o cheiro do dendê. Então, sempre vai existir dessa forma, porque nós estamos falando também, acho que tem outra questão, que nós trabalhamos com alimentação. É a nossa maneira de pagar as nossas contas, a nossa maneira de sobreviver. Então, isso impacta diretamente no nosso desenvolvimento econômico. Então, quando eu começo a ter muitas portas que são fechadas, porque eu não
visto uma doma, porque eu uso meus fios de contas, porque eu cumpro o preceito religioso, em alguns momentos eu estarei com todas as minhas vestimentas, estarei com o meu mocã dentro de um evento, dentro de uma cozinha. Então isso impacta diretamente no nosso desenvolvimento econômico e na subsistência da nossa família também. Então, isso sempre eles terão poder. E é muito difícil eles reconhecerem mesmo, porque aceitar a nossa ancestralidade, aceitar a nossa herança, a nossa memória, é também aceitar a outra memória que ficou do outro lado. Então, se nós somos herdeiras de reis e rainhas, se nós carregamos todo esse legado, o que é que a branquitude carrega do outro lado? Qual é a dívida que eles terão que assumir e que aceitar e que pensar maneiras e estratégias de nos reparar, e que essas maneiras e essas estratégias não serão no mês de novembro, por favor, né? Mês de novembro não dá. Então, a minha fonte de conhecimento, que eu busquei assim de diversas formas, ou fonte acadêmica, fonte de pesquisa, eu não tive a maior fonte como eu tive na cozinha de um terreiro, como eu tive na cozinha de um candomblé. Então lá eu conheci diversas técnicas, como a Carmen falou, que são nossas técnicas, e que não adianta dar o nome que for. Então eu estudei na ETEC, fiz um curso técnico em cozinha e saí de lá com a mesma interrogação que eu entrei. E aí a gente fica com esse vazio e procurando em diversos lugares, não, essa instituição eu vou conseguir ter acesso a determinado conhecimento, enfim, e não adianta, a gente não vai conseguir. Eu acho que é muito mais válido uma troca entre nós, é muito mais a gente se reconhecer, reconhecer a nossa irmandade e trocar entre nós, do que a gente buscar em outros lugares, assim, porque nós não vamos ter. Não adianta. Então, quando se fala em gastronomia africana, sempre vão reduzir a Marrocos. Quando fala de gastronomia afro-brasileira, sempre vão reduzir a moqueca, a acarajé, a comida baiana. Então, eu posso falar que eu trabalho com gastronomia africana e da diáspora, que sempre vão me taxar de comida baiana. Ah, mas cadê as fitinhas do Senhor do Bonfim? Ah, mas por que não coloca uma baiana aqui na frente, umas fitinhas e tal? Então não é essa a minha cozinha, não é isso que eu me dedico. Bato palmas para a culinária baiana, mas não é isso que eu me dedico. E também, Carmen, não preciso ir para o continente para poder ter propriedade do que eu estou falando. Eu não preciso disso. A nossa memória realmente ela é ancestral. Eu não preciso ir conhecer todos os países africanos para poder ter propriedade para falar da minha ancestralidade, da minha comida ancestral. Então, durante um tempo, eu passei por uma busca que me deixou uma frustração enorme. Eu acumulei mais frustração e gastei tempo, dinheiro, investimento, do que propriamente encontrei essas referências. Então, as minhas maiores referências são outras mulheres negras, outras mulheres que se dedicam a essa cozinha, e a minha maior referência é meu babalorixá, é minha ialorixá, é a iabacê, são as iaôs da casa, é lá que é a minha maior referência hoje. E também em Angola, que eu tenho família que está em Angola, família angolana, que meu esposo é angolano, então aprendi muito com elas também. Então, essas são as minhas maiores fontes mesmo. Agora eu tenho uma pergunta, né? Porque eu vejo muito também que o nosso conhecimento, justamente por ele ser esse conhecimento adquirido na prática, na vivência, na referência, nas pessoas que estão perto, né? Nas referências do terreiro, nas referências dos ancestrais mais próximos e das nossas vivências, não está na academia colonizada, do colonizador. Priscila, eu sei que já tem uma publicação, a Carmen já teve aí umas experiências, mas vocês não acham necessário
vocês como grandes atoras, nós como grandes atores dessa cena, a gente comece a formalizar e a registrar isso, inclusive para a gente também deixar um legado, né? Porque tem todo um conhecimento que está aí, a gente vivencia ele, e a gente muitas vezes, assim, eu demorei uma vida para encontrar vocês também, né? Então, poxa, os nossos descendentes, eles não mereciam que a gente também registrasse isso, que a gente deixasse isso de uma maneira mais formal, e que a gente tivesse a chance de reescrever a nossa história, porque a gente vai ser as ancestrais do futuro, né? Então, a gente não tem a nossa obrigação, não passa por isso. Isso é uma provocação, tá? Que eu já falei para a Carmen que eu quero que ela escreva um livro urgentemente. Eu acho isso maravilhoso, a ideia de que eu posso hoje me expressar muito mais do que o meu passado, o meu ancestral, que as pessoas que vieram para cá, né, que sofreram tanto e que forjaram e que abriram um caminho para que eu hoje possa estar trilhando com menos dificuldades ainda. Porque se a gente passa tantas dificuldades, imagino que eles não sofreram lá atrás, né? Então, com menos dificuldades ainda do que eles, a gente ainda tem que se enxergar que a gente é privilegiado, que a gente tem uma rede para falar, que a gente pode escrever, né? Não é todo mundo que vai ter uma jornalista que cozinha, isso é muito lindo. Eu queria ser isso também, mas eu posso falar, né? A minha fala, ela hoje vai ser mais ouvida do que a do meu ancestral, né? Porque o quanto de alcance que a minha fala irá vai ser muito, milhares de anos-luz à frente do que o do meu ancestral, né? Que não tinha jornal, não tinha internet, não tinha celular, não sabia escrever, não sabia ler, né? Sequer tinham sobrenomes, não ganhavam salários. Hoje a gente luta por melhores condições de trabalho, hoje a gente pode ter o nosso restaurante, hoje a gente é patrão, né? E a gente sabe que os nossos ancestrais cozinhavam muito mais do que eu e você, Pri, do que eu e você, Lara, e eles não tiveram isso, eles não tiveram essa chance. Então, a gente é privilegiado, apesar de tudo. E isso é muito, muito angustiante, e ao mesmo tempo isso também me deixa aliviada de saber que a gente, por mais que seja difícil, a gente caminhou, a gente evoluiu. E a gente pode evoluir mais. A gente pode fazer com que as novas gerações que verão a gente como ancestral possa ter em suas memórias o meu rosto, o meu sorriso, né? O seu, Lari, o seu, Pri, que saiba da forma como a gente pensou, onde a gente andava, o que a gente fez, os nossos pratos, nossos grandes jantares, como era nosso restaurante, a foto, né? Isso a gente pode deixar para eles. Isso não será apenas memórias, vai ser fatos documentados, onde nenhuma polícia, nenhum governo, ninguém poderá tirar, nem queimar, nem roubar, e depois vai virar peça de museu, sabe? A gente vai estar nas bibliotecas, a gente vai estar na internet, a gente vai estar ao alcance de um clique. E isso são as nossas memórias, isso vai ser milhares de pessoas falando através da gente. Porque quando a gente fala, se a gente representa alguém, a gente está falando por milhares de pessoas. Então, eu acho que essa ideia, que essa vontade de trazer para o mundo os nossos pensamentos tem que ficar muito mais presente para que se torne perene, para que o futuro eles possam também nos engrandecer, porque também sofremos, porque também resistimos, porque também preparamos o chão para eles trilharem,
para que eles continuem, que não serão também o fim, mas eu acho que a gente está preparando um mundo lindo, com novas experiências, com modos diferentes de mostrar o alimento, com técnicas muito mais apuradas, usando aquela coisa de que não era só amor, não era só técnica, é o amor pelo que faz e a técnica aliada. É o contemporâneo com o puro, não é? Com o ancestral. O casamento, nós temos isso hoje, nós podemos fazer isso hoje. A gente vai ver uma geração de afrofuturistas, né? De gente que pensa para frente, de pessoas que pensam no futuro, mas a gente está caminhando já também para esse afrofuturismo. Então, a gente vai deixando, entregando os bastão, mas a gente está junto, porque a gente não morreu e a gente vai continuar. E eu acho que é importante, né? Não é só memórias, vivências. A gente não vai escrever memórias. Eu queria só pontuar uma coisa que vocês duas falaram, né? Que eu achei curioso, porque você nunca foi na África, né? Se a gente for questionar quantos brancos visitaram a terra dos colonizadores dele, né, dos ancestrais deles, né? Então aí falando, eu sou descendente de italiano, quantas vezes você foi na Itália, né? Então, isso é só para mais um jeito de deslegitimar o que a gente faz, porque, na verdade, ninguém precisa... Primeiro que a África não é um país, né? O brasileiro precisa parar urgentemente de tratar a África como um país. A África é um continente enorme, diverso, repleto de países, né? O Egito está na África, né? E, assim, do mesmo jeito que ninguém quer ser confundido, nenhum brasileiro quer ser confundido com argentino, a gente tem que ter esse respeito e entender que a África é múltipla, a África é um continente. Então, quando a gente fala que a gente descende de africano, é tão genérico quanto falar que a gente é americano, né? Então, ninguém tem obrigação nenhuma de ter ido visitar a África para se sentir um afrodescendente diaspórico, entendeu? Isso não faz o menor sentido no meu ver. E tem a obrigação de fazer exame de DNA para provar de que se a gente é preto mesmo, de que país africano vieram os nossos descendentes. Eu tenho esse exame, eu fui convidada para fazer esse exame há 5 anos atrás, graças a Deus, mas isso não quer dizer que eu seja melhor do que o outro. Isso só quer dizer que é uma questão de pertencimento do que também nos foi tirado, né? Exato. Que todo mundo fala, meu avô era português, minha avó morava na Itália, e a gente não tem essa referência, né? Porque não dá para ter essa referência de quando você é capturado, e principalmente quando diz você é miscigenado, todo mundo aqui é brasileiro, porque todo mundo aqui tem um pouco de negro. Não é isso. Eles também não vão nunca admitir que eles estruparam, que eles violentaram, e que por isso há tanta miscigenação. Isso não foi um caso de amor de um senhorzinho por uma negra, né? Isso foi um estupro, isso foi uma violência. Não, muitos são frutos dessa violência. Então, não houve uma história de amor, não é um romance da escrava Isaura, gente. Não há isso. Né? Há um assédio, há uma violência, há um estupro. Então, é importante também se dizer isso. E aí, Priscila, quero que você fale agora da história que você está reescrevendo por meio do Quitanda das Minas, que eu sou fã e acho maravilhoso, e ela é um livro lindo, publicado também. Eu acho que é isso, assim, tão jovem, tá, e já está reescrevendo tanto, já tá contribuindo tanto, já é referência, né? Então, eu queria que você contasse um pouco disso também e da sua expectativa em relação a isso. Olha, eu senti um vazio, assim, de referências mesmo, quando eu me reconheci como uma mulher preta de terreiro, né? Eu sempre digo que não foi o feminismo que chegou primeiro em mim, não foi o feminismo negro que bateu na minha porta
para dizer, olha, leia isso, leia aquilo. Foi Exu que falou comigo, não foi o feminismo. Então, essa é a minha primeira referência, uma referência de um terreiro. Então, eu procurei ao redor e não encontrava isso. E quando eu decidi escrever o livro AG1, organizar o livro AG1, foi como a lição de casa, assim, a primeira tarefa. Eu falei, olha, eu preciso escrever, eu preciso recontar a minha, porque tem a ver com a minha história, eu preciso recontar essa história. E são referências bizarras, são escritas ridículas, assim, que se referem a nós, se referem a essas mulheres do passado, se referem a essas mulheres agora que estão carregando esse legado de uma maneira exótica, folclórica, enfim. Então eu me senti na obrigação de começar por aí, de começar escrevendo. E é interessante perceber o quanto as pessoas elas estranham quando elas percebem que não é um livro de receitas. Então, primeiro tem esse estranhamento de ver que não é um livro de receita e que receita tudo bem, né? Você escrever. Agora, escrever um artigo, agora organizar um livro, então sempre tem esse estranhamento. Tem um estranhamento de ver o meu nome na capa. Então sempre procuram pela Priscila. Nossa, mas quem é a Priscila? E a Priscila é a que está ali, no fogão, a Priscila está na mesa. É a Priscila que está ali com a bandeja na mão. Então sempre tem esse estranhamento. E aí o segundo é procurar... Oi? Não. Exatamente, é isso. Né? É o racismo, é a manifestação do racismo. É isso, então, como assim, né? Você tá na cozinha, mas você escreve, não escreve receita, e ainda organizou o livro, né? Então, sempre tem a primeira manifestação de racismo que eu sinto quando eu tento recontar a minha história, quando eu tento reescrever a minha história. E outra coisa bem interessante também é que em muitos lugares eu não conseguia entrar, não conseguia adentrar mesmo aquele espaço, porque a comida ela não entra em qualquer ambiente, principalmente a nossa comida. Ela não entra em qualquer ambiente. Então, o livro AG1, para mim, ele foi uma chave. Ele foi uma chave que abriu algumas portas. Ele foi uma ferramenta. Era um momento de descoberta, de redescobrir quem eu sou. De renascimento, né? Não é nem um redescobrimento, era um renascimento. Então, nascia uma Iaô e eu queria contar essa história de uma outra forma. Então, o livro AG1, ele me coloca em outro lugar, que foi muito importante para mim também. Foi aquele momento em que a gente consegue fazer as pazes com o espelho, consegue fazer as pazes com quem nós somos. Dizer, olha, você caminhou até aqui, né? Tem muitas outras mulheres como você, que também caminharam antes da sua existência, e tem muitas outras que vão seguir os seus passos. Então, eu vejo o livro AG1 como aquelas pistas que eu consigo deixar hoje para outras mulheres que estão aqui agora e pensando nas que vão vir, né? Então, acho que a AG1 é isso para mim. São essas pistas que eu consigo deixar e eu acho muito importante mesmo. A gente tem que recontar a nossa história, nós temos que deixar as nossas vivências como referências, nós temos que deixar isso documentado, que ninguém vai apagar, ninguém vai roubar, ninguém vai saquear, e nós estamos em uma outra época, em uma outra era, que nós vamos mesmo conseguir ser acessadas por um clique. Mas é sempre bom a gente utilizar diversas ferramentas para que a nossa trajetória ela não se perca, ela não seja mais uma vez apagada, esmaecida de muitos lugares. E eu acho que é também importante a gente ocupar certos espaços, como publicação de livros, como estar nas mídias, televisiva. Eu também acho que é muito importante isso. É isso aí. Bom, meninas, queria saber se vocês têm mais alguma contribuição, mais alguma coisa que vocês queiram colocar a respeito desse nosso tema, que dá para a gente falar disso
para sempre, né? Porque é um tema muito amplo. E se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de colocar, né? Pensando do ponto de vista prático, assim, do lado mão na massa, né? Vocês veem alguma possibilidade? Porque entendo que eu concordo com vocês, né? Nunca os espaços não serão cedidos, mas vocês acham que a gente consegue ganhar mais espaço no ponto de vista profissional? Porque desde que eu conheço vocês, vocês estão em ascensão, né? Vocês estão sempre crescendo. Eu acho que isso é uma consequência da qualidade dos esforços. Então, vocês acham que a gente consegue ir além, chegar além com a nossa comida, independente da pessoa branca, racista, querer ou não? Eu acho que a gente consegue, sim, ir além, chegar em vários lugares. A gente já consegue isso, né, na verdade. A nossa comida vai muito além do que até a gente imagina. A nossa comida, ela se tornou uma extensão de nós, né? Se a nossa comida consegue chegar em lugares, a gente também está lá, porque não tem como desassociar, né? O bom de a gente fazer o tipo de comida que a gente faz é que não tem como errar, não tem como se enganar de quem faz, as mãos de quem faz, né? O que já não acontece em outras culturas. A gente tem uma identidade tão forte, tão bem formada, que a olho nu a pessoa sabe qual é a comida que eu faço, que tipo de comida eu faço. E até pela cor, o cheiro, as pessoas reconhecem a minha comida. Então, graças a Deus, eu consegui ir muito além do que eu imaginava aí. Eu não tenho tantos desejos mais em relação à gastronomia, porque é algo que eu já estou satisfeita com aquilo que eu tenho, mas isso não me impede de lutar para que outras pessoas possam também conseguir aquilo que eu também tenho, entende? Mas é que eu já estou numa fase de realmente dizer assim, poxa, eu consegui isso tudo, para mim está bom, eu já estou legal assim. Mas também não vejo mal em alguém ir além de mim, ou então eu voltar agora, estou já num processo de voltar para pegar as pessoas para levar o bonde, né? Para o bonde andar. Então eu acho que é isso. Eu fico feliz quando as meninas novas me procuram, quando elas mostram certo respeito por mim. Isso mostra também que elas me reconhecem, e mostra também que eu aprendi assim a respeitar as pessoas, o mais velho, quem chega primeiro dentro do terreiro. Priscila sabe como é isso de hierarquia dentro do terreiro. E eu não acho que tenha que isso ser aplicado dentro da gastronomia, mas quando a gente faz uma cozinha ancestral, quando a gente bate no peito dizendo que a nossa cozinha ancestral, a gente tem pura obrigação de respeitar quem veio antes da gente. Porque quem veio antes da gente é o nosso ancestral. Então, eu acho que é isso aí, sabe? Eu acho que tem muitas meninas que já me considera como uma pessoa que veio antes dela e conversa e rende homenagens. E às vezes as meninas são até mais antenadas do que eu, estou começando numa vibe melhor do que a minha, são mais assim, ativas do que eu. E eu fico muito feliz, eu me divirto. Eu acho que isso aí é uma forma já de estar passando o bastão e deixar elas irem, deixarem elas viverem, porque eu acho que também elas não vão quebrar a cabeça da forma que eu quebrei, elas não vão querer chegar logo chegando, excluindo, dizendo que não queria doma, não queria cuca, e eu continuo assim com as minhas cáfitas, continuo entrando nos lugares de unha pintada, os francesão tudo olhando para minha cara, achando que eu estou transgredindo a cozinha, mas é isso. Eu achei que na cozinha, por muito tempo,
se eu vestisse a doma igual a eles, eu não seria chefe igual a eles. Eu seria apenas mais uma da cozinha. E quando eu vesti a minha cafta colorida e o meu turbante, eu era Iabacé dentro da cozinha. A Iabacé cozinha para os orixás. E desde que o mundo é mundo, os orixás eram muito maiores do que os homens. Então era assim que eu via. Se eu cozinho para orixá, eu posso estar aqui, meu filho. Se aqui. Beijo, meu anel. Era isso que eu falava. Maravilhosa. Fale, Pri. É muito bom ouvir você falar isso, assim. O que representa, né, a nossa vestimenta para nós, o que representa uma doma, esse susto que é vestir, não vestir, me adapto ao que é colocado ou não, encontro o meu lugar e a minha forma e minha maneira de seguir. Acho que isso sempre nos encontra de alguma maneira, a gente sempre tem que passar por isso, assim. E eu acho que É um a gente dilema sempre. sempre, né? Eu abandono a minha identidade, eu mesclo a minha identidade com aquilo que eu conheço de cozinha, como que a gente tem que recriar essa identidade, qual é a minha característica, né? Tentar se descobrir mesmo qual é a minha característica dentro da cozinha. Sempre é um dilema. Eu acho que muitas vezes a gente não dá para esperar as portas se abrirem, não dá para esperar o espaço ser cedido, acho que muitas vezes não dá. A gente vem de um processo de recuperação da autoestima, de recuperação da identidade, de nos encontrar, nós levamos uma vida para nos encontrar, né? E mesmo assim, em meio a tantas coisas que cada uma faz, a gente acaba se distanciando muito, então acaba se desconectando uma das outras, e essas conversas elas nos fortalecem cotidianamente. Então acho que algumas vezes a gente está nesse processo de recuperação da autoestima, de reconstrução disso. E isso impede que a gente algumas vezes bata com o pé na porta e entre. Então acho que a gente tem mais que erguer a cabeça também, erguer o peito e bater o pé na porta. Por que a gente tem tanto talento, tanta capacidade, tanto conhecimento, e que muitas vezes ele não é explorado da maneira como a gente poderia explorar. Sempre bate aquele medo, aquela insegurança, mas será? O medo da crítica, do julgamento. Então acho que a gente tem que confiar mais naquilo que a gente carrega, já que a gente está falando de ancestralidade, confiar mais naquilo que a gente carrega, naquelas que vieram antes de nós, ter esse respeito mesmo, que eu acho fundamental, confiar que nós não estamos sozinhas e meter o pé na porta, que às vezes ela não abre. Não abre, ninguém entrega a chave. Confiar nos oduns e na comida que o nosso ori comeu, né? A gente tem que, quando a gente é de terreiro, a gente sabe o quanto é importante a gente fazer os nossos ebós, a gente tomar os nossos banhos, estar com as nossas obrigações em dias, porque é isso que nos fortalece, é isso que nos deixa apta para lutar por muitas vezes batalhas que muita gente já teria perdido, mas a gente com fé, com perseverança, com a ajuda dos nossos orixás, das nossas entidades, a gente ganha e a gente sempre ganhará, porque antes de tudo, né, Ori é axé, mas também Ori é merecimento, né? E a gente planta direitinho, se a gente planta direitinho, se a gente faz as coisas tudo direitinho, as coisas vão acontecer para a gente positivamente. Vai mesmo, a gente tem que confiar mais no nosso Ori, acreditar. Digo por mim mesma também. Então, quando eu nem imaginava o que estava por vir no meu Odu, no meu caminho, já tinha aqui, eu já tinha o meu Ori me guiando. Por mais que aquilo fosse inconsciente, o meu gosto pela cozinha foi o Ori que me deu, foi ele que me guiou. E continuo sendo guiada. Então, acho que a gente tem que acreditar mais no que a gente carrega, naquilo que a gente é, para a gente conseguir seguir o nosso caminho.
Então, a gente não tem muita intuição. Eu não chamo mais de intuição. Eu digo que é uma orientação. Intuição eu tinha há um tempo atrás, agora não. É o Ori que está me guiando. Então, acho que muitas outras me guiaram até um certo momento, e a partir do momento que eu me tornei uma mulher de terreiro, eu tenho que confiar muito no meu Ori, e é isso. E às vezes as portas não vão se abrir porque eu continuo sendo preta. Então, às vezes o pé vai ter que bater na porta. É isso mesmo, é isso mesmo. Axé. Meninas, Axé, ô. muito, muito, muito obrigada. Axé. Foi maravilhoso. Obrigada pelo convite, Lari. É sempre uma aula conversar com vocês. Você sabe que eu adoro você, adoro conversar com você e fico muito feliz quando você me convida, quando eu sei que eu estou sendo lembrada. Então, se eu sou lembrada por você, é porque eu estou longe de ser esquecida. Então, você é inesquecível. Obrigada, Pri. Maravilhosa também. Não se sinta sozinha, tá? Vem para perto. A gente trabalha muito, né? Então a gente acaba não falando, não lembrando dos nossos, mas nós estamos todas juntas sempre. E foi uma delícia esse papo. A Andressa fez falta, mas não vai faltar oportunidade para a gente se juntar de novo. Eu agradeço. Mais uma vez. Agradecer também a organização da Feira Preta, o Renato, a Patrícia, todo mundo que abriu esse espaço para a gente. E eu espero que a gente possa, inclusive, fazer isso presencialmente o quanto antes, cozinharmos juntas. Eu não quero nem ver essa festa. Eu quero agradecer pelo convite, agradecer, Feira Preta, todos que contribuíram para que a gente tivesse essa conversa, esse momento tão rico, que abastece o nosso dia, né, recarrega as nossas energias, assim. Fico muito honrada de estar aqui falando com vocês, muito grata por esse momento ter acontecido, assim. Obrigada, meninas, e até uma próxima oportunidade, estaremos juntas. Axé.